hipertensão arterial é um problema de saúde crônico ligado a muitas dificuldades e um aumento de mortalidade bastante significativo. Estimativas oficiais apontam que perto de 35% da população adulta sofre desse problema na atualidade. E ela pode levar a um encurtamento do tempo de vida das pessoas que pode chegar entre 10 a 20 anos, conforme o grau da hipertensão e o seu controle. Ele é um processo que acontece dentro das artérias. As artérias são os vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue oxigenado até os tecidos. Esse processo de oxigenação, ele tem vários fatores ligados à hidráulica. Nós temos que entender os vasos arteriais como tubos, onde circulam líquidos. Então, a lógica da física hidráulica se aplica muito nesse entendimento. Muitos dos problemas da hipertensão são fatores diretamente hidráulicos nesse sistema fechado, arterial, onde o sangue sob alta pressão acaba lesando o próprio endotélio. O grande efeito nocivo da hipertensão está justamente na sua lesão na própria artéria, pois o fluxo laminar do sangue ele se torna turbulento. Nós podemos aqui simbolizar como uma mangueira, que quando ela está fluindo água numa velocidade normal, aquele fluxo é laminar, ele não cria um atrito muito grande na parede dentro dessa mangueira. Quando eu vou lá e aperto a mangueira, eu faço um esguicho, eu crio uma turbulência e agora aquele sangue, aquele fluxo que era laminar, se torna turbulento e as moléculas da água começam a bater com mais força na própria parede interna da mangueira. Isso transportado para o campo das artérias é um fator perigoso, pois essa turbulência, esse fluxo turbulento pelo aumento da pressão arterial acaba lesando o endotélio, criando pequenas lesões que depois vão predispor ao surgimento de placas, enrijecimento arterial e até facilitando pequenos sangramentos, sobretudo nos leitos arteriais do olho, na retina, nos rins, no coração, no cérebro, nas artérias da perna, levando a fenômenos trombóticos e muitas vezes hemorrágicos. Tudo isso está na base do processo. Nós temos que entender que para a pressão subir, existe também do ponto de vista hidráulico 3 possibilidades. Primeiro é um aumento da pressão de bombeamento do coração. O coração, muitas vezes, por problemas funcionais, ele acaba tendo uma contratilidade mais forte e a força com que ele bombeia o sangue é muito aumentada, levando a um tipo de hipertensão que tende a subir a pressão sistólica, que é a decorrente do bombeamento do músculo cardíaco. O segundo mecanismo é quando a parede das artérias, que após o sangue ser bombeado, tem que manter uma certa tensão para que esse fluxo continue sob pressão. Quando essas artérias estão com a sua parede enrijecida, nós temos um aumento da pressão diastólica, que decorre justamente dessa tensão nas artérias. Então, fenômenos onde eu tenho enrijecimento ou encurtamentos patológicos das artérias periféricas são o segundo mecanismo. E o terceiro é quando eu tenho um aumento do volume sanguíneo. Muitas vezes, quando uma pessoa tem uma doença renal ou um outro processo que retém sódio, eu tenho um aumento do volume interno dentro desse sistema hidráulico e com mais sangue, com mais volume, a pressão também aumenta. Somente 50% dos hipertensos sabem que possuem essa doença. E dos outros 50% que são conhecedores desse problema, apenas 30% tomam medicamentos corretamente. E desses, 10% apenas controlam os níveis de pressão adequadamente. Isso é muito impactante, pois nós sabemos que níveis de pressão arterial acima do normal vão impactar na sobrevida. A pessoa, como eu já disse, pode perder 20 anos da sua vida por causa de uma hipertensão crônica. E se ela conseguir um controle adequado a partir de medicamentos, de outras medidas, esse impacto na sua sobrevida desaparece. Ela vai viver o seu tempo de vida normal. Estimativas oficiais apontam que 400 mil mortes ocorrem por ano no Brasil devido a doenças ligadas à hipertensão arterial, como aneurisma, derrame cerebral, acidente vascular cerebral, problemas de insuficiência renal aguda, entre outros. 95% dos casos de hipertensão arterial são da forma idiopática ou genética,
onde há vários fatores ligados a esse problema. Apenas 5% nós temos causas modificáveis, por encurtamentos, por exemplo, estreitamentos da artéria renal, doenças hormonais, entre outros. Nesse primeiro vídeo aqui eu quis fazer uma introdução epidemiológica do problema, apresentar esse problema em termos do seu impacto populacional, e na parte 2 agora nós vamos a fundo entrar nos fatores multifatoriais ligados a ela e também a dicas de como conseguir um controle mais adequado a partir de estratégias da medicina funcional. Te aguardo na parte 2 aqui, onde nós seguiremos falando sobre a hipertensão arterial sistêmica.